Então bora lá fazer o PMOC, muito simples, a gente clica aqui em PMOCs, né? Não tem nenhum PMOC criado ainda, a gente clica aqui no botãozinho de mais, e aí a gente vai cadastrar um cliente, né? Você clica aqui, ó, cadastrar, você vai preencher aqui o logo do cliente, o nome fantasia, a razão social, um cadastro comum, tá? Nada demais. Eu já deixei um cliente pré-cadastrado aqui para agilizar o vídeo. Então eu cadastrei aqui o Boticário, a loja de shopping, todo mundo conhece. Se você quiser editar alguma informação, é só clicar aqui, né? Aí você pode editar. Se você quiser mudar o cliente, né? Escolher outro, se escolheu errado, é só clicar aqui em alterar. Aí eu vou colocar aqui a data de início do contrato e a data de término do contrato. Isso aqui é um ponto muito importante, que o PMOC ele precisa ter um período, tá? Então o PMOC ele tem que ter data para começar e data para terminar. E você não pode ter um PMOC infinito. Isso não tem validade jurídica, ok? Então, PMOC, ART, TRT, a análise da qualidade do ar, todas as questões relacionadas ao PMOC, elas precisam ter um período. Então, você vai ter o PMOC 2016, 2017, 2025, 2027, 2029. Você não vai ter um PMOC de 2026 até 2035. Você não pode fazer isso, tá? Porque ele não tem validade. Então, você cria o PMOC de uma data até uma data, né? Um período de um ano. Você vai emitir RT dentro do período de um ano. A análise da qualidade do ar vai ser 2 vezes dentro daquele período. Então, você vai seguir isso, não pode alterar. Aí, depois, quando chegar ao término, você vai encerrar aquele período e aí você vai gerar um novo PMOC, tá bom? Aqui o valor do contrato é opcional, você coloca se você quiser. Eu estou colocando aqui só para exemplificar. Então, no caso, o PMOC começa no dia 26 de 2 de 2026 e termina também no dia 26 de 2 de 2027, tá? É um ano de contrato. Você clica em mais. Então, com o PMOC aqui ele já é gerado. Aí você tem aqui o número dele, que é gerado de forma automática. O nome do cliente, o período, como eu falei, e aqui o status dele, né? Se ele tiver ativo, ele vai ficar como ativo. Se ele tiver finalizado, né, ele vai ficar como encerrado. Aí, para preencher o PMOC, você vai clicar nele. Uma vez que você clicou nele, você vai começar o preenchimento. Primeira coisa, identificação do ambiente ou conjunto de ambientes, identificação do proprietário ou locatário preposto. Existe uma pegadinha aqui que muita gente preenche errado, tá? Quando a gente está falando de PMOC, a identificação do ambiente ou conjunto de ambientes e a identificação do proprietário ou locatário preposto são informações que elas podem ser a mesma ou podem ser informações distintas. Nesse caso aqui, a gente está falando de um PMOC de uma loja de shopping, tá? É uma loja de shopping. Então, o que é que tem que ser alterado aqui? A identificação do ambiente ou conjunto de ambientes. Nesse caso aqui, o ambiente ou conjunto de ambientes é o shopping e o proprietário, locatário ou preposto é a loja. O mesmo vale para um edifício comercial. Agora, por exemplo, se essa aqui fosse uma loja de rua, de uma casinha de rua, por exemplo, imagina uma loja de rua. Aí os ambientes são mesmos, tá? Vai ser o mesmo. Porque o edifício, a entidade vai ser o mesmo local e o locatário vai ser o mesmo local também, então não tem diferença. Você só preenche diferente quando o teu cliente está dentro de um local de uma outra pessoa, tá? Pode ser dentro de um escritório, dentro de um shopping, dentro de um prédio, né, de escritório, dentro do shopping, um container dentro de um supermercado, não importa, entendeu? Então, nesse caso aqui a gente precisa alterar. Então aqui a gente altera aqui. Então aqui a gente coloca, ó, shopping, vou colocar aqui shopping Salvador. Aqui no endereço eu vou colocar, aqui o endereço já está. Aqui eu vou mudar o contato, no caso é o contato, a pessoa que cuida de manutenção lá do shopping, facility, sei lá, entendeu? Então eu vou colocar aqui Eduardo Pessoa, por exemplo. Só para exemplificar, gente. Vou colocar aqui o WhatsApp, um número aleatório, 719, vou colocar o meu mesmo. E aqui a gente coloca, ó, facilities, manutenção, arroba, salvadorshopping.com.br. E agora tá de forma correta, porque eu estou identificando o ambiente ou o conjunto de ambientes,
que nesse caso é o shopping. Perceba que aqui já tem a dica, né? Edifício ou entidade, já tem a dica. Agora, aqui em identificação do proprietário locatário preposto, agora sim a loja. Então, eu vou selecionar aqui, que no caso é o locatário, né? Ele está locando a loja do shopping, né? E aqui já está o preenchimento correto. Aqui no caso do responsável, da identificação do responsável técnico, aí é a empresa, né? O prestador de serviço. Então, eu vou clicar aqui, vou colocar só o contato. O contato fica em branco, porque às vezes a pessoa que cria a conta no sistema não é a mesma pessoa que é responsável pela empresa. Então, você preenche aqui na hora, tá? Vou colocar meu nome mesmo aqui. Aqui, o telefone, eu vou repetir. Vou botar meu telefone mesmo, só para exemplificar. Aqui, responsável técnico é quem está emitindo o documento, né? A RT ou a TRT. Então, vou colocar aqui... Humberto Torres. No CREA, engenheiro, vou colocar um número aleatório aqui. E aqui o número da RT. E aí eu clico em salvar. Então aqui eu já tenho aqui o preenchimento do responsável técnico. Lembrando que você tem que anexar os documentos, tá? E onde é que você anexa? Vem aqui no final, tem aqui, ó, anexos. Aí você clica aqui no botãozinho de mais, onde está novo, você seleciona o tipo. Então eu vou colocar anotação de responsabilidade técnica. Vou clicar aqui no coisa. Deixa eu ver, eu tinha até uma aqui, ó. Vou clicar aqui no documento, vou clicar aqui em salvar. E aí o documento está aqui, tá? Se você quiser baixar o documento, é só clicar aqui em baixar. Se você quiser excluir, você clica aqui no tiquezinho, vem aqui e deleta ela, tá bom? Então, qualquer pessoa clicar aqui e baixar vai ver os documentos. Lembrando que no PMOC você precisa anexar a anotação de responsabilidade técnica, se for no CREA, ou o termo de responsabilidade técnica, se for na TRT, o registro do profissional, né, que é o responsável técnico, também no CREA ou no CFT, a planta do sistema de ar-condicionado, isso também é obrigatório, se você não sabe. A análise da qualidade do ar, que não é mais resolução 09, tá? É outra norma. A ficha de informação dos produtos químicos, né? A FISCP, dos produtos que você usa para fazer a manutenção dos equipamentos. E aí qualquer outro equipamento ou qualquer outro documento que você queira anexar, tá? Isso aqui é o exigido. Agora que você já preencheu aqui, você vai fazer o quê? Você vai fazer a relação dos ambientes climatizados. Então, eu vou clicar aqui no mais. Não me apareceu nenhum ambiente, não tem nenhum ambiente aqui. Eu vou clicar em cadastrar. Clico aqui nesse botão grande aqui, ó, cadastrar local. Clico aqui, vou dar um nome do ambiente. Então, o nome do ambiente é loja. Aqui, ó, tem um tiquezinho aqui, ó. É ambiente climatizado? Ele, por padrão, fica marcado, tá? Mas se você quiser, você pode desmarcar ele. Por quê? Você pode cadastrar o local onde o equipamento está. Às vezes o local onde o equipamento está, às vezes não, né? Se eu estiver cadastrando uma evaporadora, por exemplo, a evaporadora ela vai estar no mesmo local onde é o ambiente climatizado. Então, por exemplo, lá, o equipamento climatiza o escritório. O evaporador está no escritório também. Ele não está em nenhum outro lugar. Só que se eu estiver cadastrando a condensadora pode estar numa área técnica. Pode estar num subsolo, pode estar numa garagem, pode estar no telhado. Você não sabe onde está. Então, quando tem muito equipamento, é legal você marcar aonde os equipamentos estão, tá? Então, nesse caso aqui eu vou deixar marcado, mas depois a gente pode cadastrar a condensadora. E aí eu deixo aqui desmarcado, eu só coloco condensadora. Para saber o local onde a condensadora está, desculpa, eu coloco lá telhado esquerdo, parede dos fundos, ou seja, para saber aonde está o equipamento, tá? Então, nesse caso aqui, tipo de atividade, atividade aqui é de atendimento mesmo, né? Porque é uma loja. Número de ocupantes, essa loja vai ter no mínimo tem um vendedor e um gerente, ou 2 vendedores, enfim. E quando a loja está cheia, bombada, sei lá, tem 30 pessoas na loja. A área climatizada da loja, aí vamos colocar que é uma loja de 30 metros quadrados, né? 30? 30 metros quadrados no total. Mas a área climatizada é de 25, né? Vou colocar que tem 5 aí de escritório, ou de estoque, ou de... Enfim, estou só supondo aqui. E aqui eu vou colocar a carga térmica. No caso, carga térmica eu estou botando aqui de 3 TR. E aí eu clico em salvar.
E aí eu já criei aqui, o ambiente cadastrado. Eu vou cadastrar aqui o local também, eu vou desmarcar e vou escrever aqui, ó, mezanino, né? Porque a loja ela tem um mezanino e a gente vai cadastrar uma fancoil. Então, geralmente em loja de shopping, o fancoil está na parte de cima, né, da loja, né, no mezanino, no estoque, nos piores lugares possíveis. Aí eu vou clicar aqui em salvar. E aí você vê que o equipamento ele não aparece aqui, ó. Ele não aparece aqui. Por que ele não aparece aqui? Porque ele não é um ambiente climatizado. Aqui a gente está falando de ambiente climatizado. Mas aí depois, se eu quiser alterar esse equipamento, como é que faz? Tu vai lá no cadastro do cliente, tu vem aqui, ó, tu vem aqui no volta, tu vem aqui, ó, em clientes, e aí tu entra no cadastro do cliente, que tem aqui, e aqui embaixo, ó, tem locais ambientes. Locais ambientes, você clica aqui, aí aparece os dois, ó. Aí eu posso vir aqui, por exemplo, na loja e alterar ela, posso vir aqui em mezanino e alterar ela também, tá bom? Você pode ver que os campos aqui eles não estão preenchidos, né? Aqui devia estar apagado aqui, porque ele não é um local, não é um ambiente climatizado, tá certo? Agora vamos voltar lá pro PMOC, tá? Deixa eu voltando aqui rapidinho. Aí aqui é o seguinte, ó. Você pode perceber que a gente cadastrou o ambiente, mas está marcando aqui, ó, você ainda não adicionou ambientes ao plano. Por quê? Porque você precisa associar o ambiente ao plano, porque eventualmente você pode cadastrar algum local, algum ambiente, e esse ambiente não está associado ao PMOC, ele precisa estar associado ao PMOC. Então você tem que clicar aqui no novo, né? Ele vai carregar aqui, você tica ele aqui, clica em salvar, e agora sim, esse ambiente faz parte do PMOC, tá? Ele está nesse PMOC. Então se você não quiser ele aqui, tu pode clicar aqui no tiquezinho, tu clica aqui nos 3 pontinhos, vem aqui e remover. Se tu quiser, tu pode clicar aqui também, novamente, e aí tu pode clicar, né, e editar ou até excluir ele, tá bom? Então você já relacionou o ambiente aqui. Agora eu venho aqui para a parte do plano de manutenção e controle, que é onde na prática a gente começa a cadastrar os equipamentos, tá? Então eu clico aqui no novo, mesma coisa, não tem nada cadastrado, eu vou colocar aqui cadastrar equipamento, e agora eu vou cadastrar aqui o equipamento. Eu começo selecionando a foto do produto, deixa eu pegar uma foto aqui, eu coloquei assim, esse fancoil aqui, e aqui no nome é o nome do equipamento, mas é um nome que você quiser colocar. Então, no caso, eu vou colocar aqui, ó, fancoil Traine 3TR, certo? Aqui, localização do equipamento. O equipamento está no mezanino, nesse caso. Qual o ambiente climatizado? A loja. Então, como a gente está falando do ar-condicionado central, o equipamento, ele fisicamente está lá no mezanino, mas ele climatiza a loja. Se a gente estivesse falando de um split, por exemplo, a localização do evaporador, né, no caso do equipamento, seria o mesmo local onde ele climatiza. Às vezes, por exemplo, você pode... vou dar um exemplo. Você está num escritório, você tem vários ambientes dentro desse escritório, mas você tem um equipamento só, mesmo que seja um split ou dois. Então o equipamento pode estar num lugar e ele pode climatizar 3, 4 ambientes, tá? Aí é só você seguir aqui, ó. Tu vem aqui e coloca tipo, você escolhe aqui na lista, né? A lista já tem diversos equipamentos, os tipos de equipamento, né? Fancoil, selfie, rooftop, cassete, chiller, cortina, exaustor, ou seja, tem todo tipo de equipamento aqui. Se por acaso não tiver um equipamento específico, você abre um chamado no suporte que a gente cadastra para você rapidamente aqui o equipamento, tá? Capacidade aqui eu vou colocar 3TR também. Tem aqui BTU, TR e HP, né? Que são os mais comuns. Equipamento, marca, né? Eu vou colocar aqui Traine. Modelo, eu não tenho o modelo do equipamento, eu vou inventar um nome aqui. Traine X Power, sei lá. Número de série 123 ABC 789, enfim. E aqui
é onde eu tinha falado lá no primeiro vídeo sobre a questão do checklist. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui uma checklist padrão que atende esse tipo de equipamento. O que acontece? O checklist ele está associado ao equipamento, ele não está associado ao PMOC. Porque pensa assim, ó, quando você compra um carro, o carro vem com manual, e nesse manual determina as manutenções que precisam ser realizadas no equipamento. Quando você compra um ar-condicionado, quando você instala um ar-condicionado, vem um manual de instalação do equipamento. E nesse manual de instalação vem ali especificado quais são as manutenções que precisam ser realizadas no equipamento. Então, o programa de manutenção está sempre associado ao equipamento, tá certo? Então você precisa associar cada equipamento o checklist específico que você vai atribuir a ele, tá? Então aqui não tem nenhuma observação, clico em salvar e aí ele já me cadastrou aqui no ambiente, já me cadastrou o equipamento, tá? Então, mesma coisa, eu tenho que marcar o equipamento e clicar em salvar para eu adicionar esse equipamento aqui ao PMOC, tá? Você pode filtrar aqui, ó, por exemplo, eu quero ver aqui na minha lista todos os equipamentos que estão em determinado ambiente. Tu consegue fazer isso. Tu consegue pesquisar o equipamento aqui pelo nome para filtrar e facilitar. Se você quiser editar o equipamento, mais de um equipamento, tu clica aqui, vem em editar e você consegue fazer essa alteração. Lembrando que você tem que tomar cuidado, porque quando você vem aqui para alterar uma lista inteira ou mais de um equipamento, ele vai pegar o que você preencheu no formulário e vai colar em todos os outros equipamentos. Então pode ser que você tenha algum problema aí se você não prestar atenção nisso, tá? E lembrando que assim, essas coisas são irreversíveis, né? Você deletou, editou, tu não consegue voltar. Então, uma vez feito, tá feito, tá? Aí uma vez que você adicionou o equipamento, mais uma coisa, se você não quero esse equipamento aqui nesse PMOC, tu clica aqui. Quando você faz isso, você não está deletando o equipamento, você está apenas removendo ele do PMOC, tanto é que ele aparece aqui novamente, tá? Então tu clica aqui em salvar, o equipamento está aqui, e aí assim, você já preencheu aqui praticamente tudo que você precisa. Então o que você tem que fazer agora é programar a manutenção que foi feita, que foi especificada dentro do checklist. Então você vai clicar aqui no equipamento, você vai para a tela do plano de manutenção, né, que é o item 5, e aqui tem a foto do equipamento, o nome, a localização, os ambientes que ele climatiza, o tipo, todas as informações do equipamento, né, tag, QR Code, e aqui vem o checklist, né, o que é para ser feito nesse equipamento, né, verificar, eliminar ruídos e vibrações anormais, verificar isso, verificar aquilo, ou seja, tem todo aqui o checklist do equipamento. E aí o que você tem que fazer agora é simplesmente registrar as manutenções. Então, você foi lá e executou a preventiva mensal do equipamento, você vai clicar aqui em novo, tu vai colocar aqui, né, o que foi feito, preventiva mensal, tu vai colocar aqui a data que foi programada e tu vai clicar em salvar. Né? Opa, eu coloquei aqui a data, uma data que já não pode ser feita, né? Que no caso é hoje. Então eu vou clicar aqui para amanhã. Então assim, essa atividade aqui está agendada. Aí se eu quiser gerar outra, eu clico aqui no íconezinho, eu posso vir aqui clicar, aliás, eu posso vir aqui em mais e criar outra. Né? Então eu posso vir aqui criar novamente, ó. Vou colocar aqui agora preventiva mensal. Então eu vou colocar aqui para o próximo mês, também para o dia 26. Clique em salvar. Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, clicar no ícone, no tiquezinho aqui, nos 3 pontinhos e duplicar ela, tá? Então eu não preciso abrir lá o pop-up, depois eu só ajeito aqui a data, clico aqui e atualizo a data, por exemplo, você para março, 27 de março, clico aqui em salvar, certo? E aí funciona da seguinte forma, tu clica no que está programado, você coloca a data que executou a atividade, quem foi que executou, quem foi que aprovou, então eu vou colocar aqui Joana do financeiro.
Se eu quiser, eu posso colocar alguma observação aqui, clique em salvar, e a atividade fica como concluída. Se eu quiser, se por acaso passar a data, né? Vou dar o exemplo aqui, se por acaso passar a data, como eu já mostrei, ou tiver na data do dia, ele fica marcando como atrasado. Tá? Então você consegue verificar aí as atividades. Então aqui você simplesmente olha aqui o que é preciso fazer e você marca que foi feito. Agora fica a seu critério. Se você quer lançar atividade por atividade, né, atividade por atividade, ou se você quer lançar nesse formato, assim, por exemplo, a preventiva mensal. Eu fiz tudo o que estava especificado aqui na atividade mensal. Lembrando que você tem que preencher no PMOC todas as atividades que ocorrem no equipamento. Por isso que esse campo aqui de o título, né, no caso é a descrição da atividade, ele precisa ficar aberto. Porque, por exemplo, se você fez a troca do compressor, teve uma carga de gás, teve alguma coisa, você tem que vir aqui e registrar, porque todas essas atividades elas precisam ficar registradas no PMOC, não só a preventiva, mas também as corretivas, tá? Então, por esse motivo, o campo fica aberto e não fica assim fácil de você pré-selecionar o que precisa ser feito. Então aqui você pode, né, registrar a atividade do mês e deixar programada a próxima e ir registrando conforme as manutenções vão ocorrendo, sempre de olho, né, no que está especificado aqui. Então você sabe que mensalmente tem que fazer todas essas atividades, trimestralmente tem que fazer todas essas, semestralmente tem que fazer todas essas e assim por diante. Então você vai fazendo as atividades e aqui você vai confirmando, né, registrando que as atividades foram feitas. Então é basicamente isso, tá? Então uma vez que você fez isso aí, o seu PMOC ele está completo. Você agora pode imprimir o PMOC ou encaminhar para o seu cliente. Aí tu vem aqui nos 3 pontinhos. Se você clicar aqui em gerar PDF, ele vai gerar o arquivo, né? E aí é só você fazer o download, né? Que ele já está fazendo aqui, ó. E aí você encaminha para o seu cliente. Então você gerou o PDF, vem com o logo do cliente, por isso que é importante no cadastro, né? Gerar todo o cadastro do cliente. Aí tem aqui os dados o período, como eu falei, os dados da empresa, né, do responsável técnico. Aqui todas as informações do plano de manutenção e controle, a relação dos ambientes climatizados e aqui o plano de manutenção de cada equipamento. Então, cliente, STR, localização, ambiente, tipo, marca, modelo. Aqui o checklist, né, no caso o plano de manutenção do equipamento. E aqui o controle das manutenções que estão sendo executadas. Observe que aqui não aparece aquele negócio de atrasado, agendado. Não tem isso, tá? Porque no PMOC não exige isso. Isso é apenas para o seu controle. Então o teu cliente nunca vai aparecer para o teu cliente aqui escrito aqui atrasado, esse tipo de coisa, tá? Somente no relatório. Outra opção de você enviar para o teu cliente é só você clicar aqui, ó, em compartilhar. Eu geralmente recomendo fazer isso, tá? Porque às vezes o teu cliente nem olha o relatório todo, é pesado, às vezes entope o e-mail dele. Então você manda um link, ele abre o link, vai ver lá direitinho, vai consultar e pronto. Então aqui vai aparecer, só que assim de forma digital, né? É a mesma coisa, não tem nada diferente. E ele vê aqui, aí tu gera aqui o link, né? Clica lá, clica aqui em compartilhar. Você vai copiar aqui a URL, você pode colar no WhatsApp e mandar para ele. Ou se você quiser, por aqui você também pode gerar uma impressão. Vai ter uma diferença na impressão nessa página do que na outra página, tem uma diferença, mas aí tem essas duas opções para você encaminhar para o seu cliente, tá? Então é basicamente isso aqui, tá? No próximo vídeo a gente explora um pouco mais do sistema, mas aqui você já está apto para criar aí o seu PMOC, mandar para o seu ter total controle das manutenções aí, e mostrar para o seu cliente como fica na prática aí o PMOC, tá?
É isso aí. Até o próximo vídeo.